Também em entrevista exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes, Lani Cláudio, nós ouvimos o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Ele admitiu que o incêndio lá no Pantanal tomou uma proporção gigantesca e disse que o prejuízo é muito grande. O maior impacto atinge todo o conjunto das espécies de seres vivos na região, a biodiversidade, afirmou o Ricardo Salles. De fato, o prejuízo à biodiversidade, à nossa fauna, ele é grande. Flora, a parte de vegetação, ela se recompõe. Né? Inclusive, é da dinâmica de certos biomas que o fogo se recompõe. Agora, não pode ser um fogo da proporção gigantesca que está sendo. Então, por isso que nós estamos combatendo fortemente. Além do clima, outra causa do incêndio no Pantanal são as restrições à utilização do fogo controlado, afirmou Ricardo Salles. Nós precisamos ter essa visão de que certas técnicas conhecidas de maneira centenária, que é o uso desse fogo controlado, a queima controlada, ele serve para limpar o pasto, para limpar o excesso de massa orgânica, e que realmente, quando você não faz isso, não permite que isso seja feito, quando vem um incêndio com todo aquele material depositado em solo, o incêndio se torna de muito maior proporção, para além da questão climática, evidentemente, que está mais seco e está mais quente, os ventos muito fortes. O ministro do Meio Ambiente ressaltou ainda que a resistência ao bloqueador químico de fogo dificulta o combate às chamas. Lá fora, você vê aquelas operações de combate aos incêndios, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Japão, as aeronaves despejando aquele material chamado bloqueador de fogo, ou retardante de fogo, produto nitrogenado com uma composição muito parecida com fertilizante, mas que faz com que aquele despejamento de água seja 5 vezes mais eficaz. Aqui no Brasil, apesar das autorizações e dos estudos já feitos, há uma resistência enorme dos órgãos ambientais em autorizar a utilização do bloqueador, o que acaba sendo contraproducente, porque você torna o combate ao incêndio muito menos eficaz. Infelizmente, estima-se que entre 10% e 15% da área do Pantanal já tenha sido devastada pelo incêndio, né? É impressionante, gente. Eu sou de Mato Grosso do Sul. Essa época do ano funciona assim, é seco, tem a estiagem, mas o número de focos de incêndio, a gente está falando de fogo sem controle nenhum, aumentou 210% com relação ao ano passado, segundo os dados do INPE. São 14 mil focos de calor que são vistos pelo satélite, e aí tem que olhar o que é legal, o que é ilegal. Mas no caso das ilegalidades, que têm que ser duramente punidas, essas punições caíram bastante do ano passado para cá. Isso pode ser um sinal, além das condições climáticas que estão fora da régua. A gente já falou com meteorologistas que explicaram que é um ano que, apesar da época ser propícia, está fora da curva, porque um aumento de 200% não é normal. Então, e a fiscalização na região está mais fraca. O número de multas que foram aplicadas esse ano na região do Pantanal, a gente está falando em 65% do Pantanal em Mato Grosso do Sul e um pouco mais de 30% no estado do Mato Grosso. Mas qual é o problema? Porque assim, multas, as infrações... Eu não consigo entender. Deixa eu concluir, Cláudio. A redução foi de 52% no número de multas e infrações este ano com relação ao ano passado. Eu estou falando de queimada e desmatamento ilegal especificamente. Então, se você... Eu queria entender, Lana, você que é de lá, o que é que impede o fiscal do IBAMA de meter a caneta? Essa é uma ótima pergunta. Né? Uma ótima pergunta, assim, eu também faço essa pergunta. Porque assim, o noticiário faz parecer que está lá o Bolsonaro impedindo as pessoas de trabalharem. Está lá o ministro do Meio Ambiente impedindo que as pessoas exerçam lá o seu dever, né? O seu papel funcional de fiscalizar, de multar quem tiver que multar, de exercer o seu trabalho. O que a gente está vendo, ao contrário, né, é o Ministério do Meio Ambiente mandando a Polícia Federal lá para ver o que está acontecendo. O que é isso? O boicote é contra quem? É contra o Pantanal? É contra o governante? Porque assim, eu não posso acreditar, não posso imaginar, né, que essa fantasia de que as multas não estão sendo aplicadas por alguma vontade, né? Se é vontade do governante, ele está sujeito, inclusive, a crime de responsabilidade, né? Está sujeito a uma série de crimes, da acusação de uma série de crimes. Então, afinal de contas, o que é que está acontecendo? O que é que impede, o que é que prende a mão do fiscal que está com a caneta na mão e o talonário na outra? O que é que o impede de meter a caneta? Ele tem, inclusive, poder de polícia. Ele pode dar voz de prisão ao
ao agricultor que eventualmente promova uma queimada provoque um incêndio ilegal. Né? E, no entanto, assim, não há respostas para isso. Né? O que o ministro estava explicando hoje é que, por razões até ideológicas do ponto de vista ambiental, né? Não do ponto de vista de esquerda e direita, se bem que hoje em dia a esquerda capturou isso, né? A bandeira ambiental. Mas por razões políticas, vamos chamar assim, os órgãos ambientais nos estados não permitem mais que a prática centenária de uma técnica agrícola que é a do que ele chamou de fogo frio, né? Como é que chama? É fogo não sei o quê. É uma expressão bem própria da região, que permite a queima, né, de material orgânico, né? De material orgânico. Como isso foi proibido, o que eu falo material é de mato orgânico, né? Esse mato cresceu, triplicou de tamanho. Então, com esse tempo de seca, e o Mato Grosso deve viver uma experiência nessa época do ano muito semelhante aqui à experiência que vivemos aqui no Cerrado. Estamos aqui há quase 120 dias sem chuva. Seco, está tudo seco, esturricado. Qualquer gramadinho, você joga uma ponta de cigarro, acabou. Né? Vai embora o parque do Jardim Botânico inteiro. Então, assim, é exatamente isso que eu não consigo entender. Aí, com essa mata duplicada ou triplicada de tamanho, quando o incêndio começa, aí chama fogo frio. Está me lembrando aqui a nossa Thaís Freitas, que participou com o brilhantismo atual da entrevista do ministro do Meio Ambiente. É exatamente o fogo frio, o fogo preventivo. Isso foi proibido de ser feito, ninguém é autorizado mais a fazer isso. Né? Será que o tamanho dos focos de incêndio, né, ou a extensão disso, como disse o ministro, será que isso é verdade mesmo? Ou o ministro, eu não posso imaginar que o ministro esteja mentindo. Né? Por que é que não se faz uma revisão disso, dessa proibição, né, que acaba sendo prejudicial para todo mundo, né, mas principalmente para o país de uma maneira geral? Não sei responder mesmo por que a fiscalização diminuiu. Se foi o efetivo que diminuiu, se não tem gente para colocar lá para fiscalizar, se teve uma ordem para não multar. Não sei, Cláudio Humberto, dizer. Eu acho que nem o ministro saberia dizer claramente qual é o motivo dessa redução tão drástica também no número de multas aplicadas na região do Pantanal. O que a gente sabe de fato é que as queimadas aumentaram muito esse ano. E as cenas que a gente mostra são terríveis, né? De animais sofrendo em meio ao fogo, da vegetação tomada pelo fogo, da fumaça do incêndio se espalhando pelo Brasil. Alguém tem que tomar controle e tem que tomar as rédeas dessa situação, né?